Boa tarde, senhores e senhoras conselheiras e conselheiros. Estamos retomando, então, a nossa reunião ordinária do CONSAD, a terceira reunião ordinária do CONSAD. Iniciou ontem, de manhã, não conseguimos concluir a pauta e transferimos para a discussão desta tarde o último item do ponto de pauta, que é o 5.4, adesão ao Programa de Gestão e Desempenho pela UFOPA, nos termos do Decreto 11072 e da Instrução Normativa Conjunta SEGES, número 24, de 28 de julho de 2023. Se me permitem a licença de iniciar, alterando um pouquinho a nossa forma de discussão, pedir para o presidente da comissão que elaborou a proposição explicar para nós como foi o fluxo de construção e, na sequência, nós fazermos a leitura do relatório, porque aí a gente já leu o relatório ciente do processo de construção do documento. Podemos fazer assim? O objetivo é apenas esclarecer sobre esse fluxo para facilitar a compreensão do relatório e da discussão tecida na Câmara. Podemos fazer assim? Ok, então, Alan, por favor, só explica para a gente como foi o processo de construção, a organização da proposição e os principais aspectos apontados no documento. Boa tarde a todos. O grupo de trabalho que foi constituído para discutir o PGD, né, ele foi constituído por portaria, portaria da reitoria. O PGD ele é uma nova modalidade de regime de trabalho, né, veio a partir de 2020, no auge da pandemia, quando a gente teve que abruptamente trabalhar de forma remota, né. A modalidade do PGD, na iniciativa privada, ela já existia desde 2015, com a reforma trabalhista, e em 2020 ela ingressou no serviço público por meio de uma instrução normativa, a época era de número 60 de 2020 do Ministério da Economia. Posteriormente, em 2021, houve um decreto regulamentando o PGD, né? Então, logo que houve o decreto, o Tribunal de Contas da União passou a já realizar algumas auditorias quanto a alguns programas de gestão de desempenho em algumas instituições. E, então, o governo lançou uma instrução normativa em dezembro do ano passado, né? Aí, quando houve o novo governo, houve a revogação da instrução normativa anterior e houve uma nova, né? Então, assim, o grupo de trabalho, a gente se debruçou com base, inclusive, numa visita técnica que foi feita pela equipe técnica da Progep ao FRN, né, para discutir o PGD, para discutir o próprio sistema de controle, que é o Polari. E, dentro do grupo de trabalho, né, houve também a participação de servidores do CETIC e representantes da categoria dos técnicos administrativos, no caso, Sinditifes, que era representado pela Meire e pelo Silvio. Concluído, né, o grupo de trabalho, a gente chega até a conclusão da minuta, a qual aqui a gente submete ao CONSAD. O Programa de Gestão de Desempenho, ele é uma modalidade de trabalho em que substitui o controle de horas pelo controle de entregas, né? Então, ele dispensa o controle de hora do servidor, né? Então, pouco importa o horário do servidor, o que importa é o que ele está produzindo, o que ele está entregando, né? Muito se comenta dentro da gestão de pessoas de que é uma modalidade de trabalho tanto quanto moderna, né, que inclusive talvez até venha para ficar, porque se considera que o controle de horas é um controle até ultrapassado, né? Então, aí, muitas vezes o servidor cumpre seu horário certinho, mas você não sabe o que ele está produzindo, né? Diferente do programa de gestão e desempenho, em que exige a produtividade. Então, o PGD, ele substitui o controle de horas pelo controle de entregas, né? Então, o servidor que trabalha sobre o regime do PGD, ele trabalha por meio de um plano de trabalho, a qual a sua chefia vai repassar a ele, e aí ele vai ter, né, o período definido para ele poder realizar aquelas entregas, né? Então, o PGD ele tem essa funcionalidade. Para não me alongar muito, eu queria que
a Eliane pudesse projetar a minuta da resolução, apenas para repassar a vocês como ficou, de certa forma, estruturada a nossa minuta, né? O capítulo 1, ele trata das disposições iniciais, né, o que é o PGD, que tem por finalidade disciplinar a execução das atividades da força de trabalho na UFOPA, buscando a eficiência e a qualidade na prestação de serviço aos usuários, com foco nas entregas de demanda previamente pactuado com os gestores das unidades, fundamentadas no planejamento institucional, né. E aí, nas disposições iniciais, pode ir baixando, Eliane, ele traz exatamente os objetivos do PGD, quem poderá trabalhar, né, quais são as características do servidor indicado para trabalhar no PGD, né, que é a capacidade de organização e autodisciplina, a capacidade de cumprimento de prazos e metas, interação com a equipe, resolução de problemas, né. No capítulo 2, por sua vez, já vem os tipos de modalidade de execução das atividades, né. Isso aqui é um ponto muito importante, porque muito se confunde PGD com teletrabalho, são coisas totalmente diferentes, né. Teletrabalho é apenas uma espécie de tipo de trabalho dentro do PGD, né? Mas existe o PGD também presencial, assim como o PGD em teletrabalho parcial, né? O PGD de forma presencial é quando o servidor, ainda que sem um controle de horário, ele tem que cumprir suas metas, né, dentro das dependências físicas da unidade. Já o teletrabalho não, né? Ele exerce a sua atividade laboral fora das dependências físicas da UFOPA, se for integral, né? Então o servidor fica o tempo todo da sua casa, mas tem também a possibilidade do teletrabalho parcial, em que parte ele cumpre fora da unidade e parte ele cumpre dentro da unidade, outra parte da sua casa, né? Então, posteriormente, nós temos o capítulo 3, que vai tratar exatamente de como é que ocorrerá essa implementação do PGD na UFOPA, né? A questão dos planos de trabalho, tem a divisão nas sessões, sessão 1, e posteriormente a sessão 2, pode baixar um pouco mais, Eliane, que já trata de como é que se dá as construções dos planos, né? O capítulo 4, ele vai tratar posteriormente das vedações do PGD, né? Do que pode, que não pode para aderir ao PGD. O capítulo 5, ele vai tratar do número de vagas por unidade para o PGD, né? Dentro da discussão do GT. Nós observamos, dentro daquela auditoria que o Tribunal de Contas da União fez, ele destacou para alguns pontos, né, do fato do PGD não causar o esvaziamento das instituições, né, porque estava observando que muitas instituições, praticamente quase 70%, 80% dos servidores estavam todos em teletrabalho, e aí o usuário, o cidadão, buscava atendimento, ele tinha essa certa dificuldade. Tanto é que a instrução normativa de dezembro do ano passado, ela limitava o teletrabalho integral de toda instituição em até 20% dos seus servidores. A atual não impôs essa limitação, né, mas considerando que a universidade ela tem suas particularidades, principalmente na questão do atendimento ao usuário, do atendimento ao aluno, houve essa certa limitação, né? A única limitação que existe ao teletrabalho integral, né? O fato do servidor poder trabalhar completamente de sua casa. E o que não vai haver limitação é o teletrabalho parcial, desde que haja um esquema de rodízio e que a todo horário de funcionamento do setor haja um servidor ali para poder prestar um atendimento, ou prestar um atendimento tanto ao aluno quanto a outro servidor, né? Posteriormente a esse número de vagas, existe a seleção dos servidores para o PGD, né? A seleção para os servidores, principalmente em teletrabalho integral, tem que ser uma seleção isonômica, imparcial, né? Não pode ser uma indicação da chefia, eu vou dar o teletrabalho para você não, né? Então, se a unidade quiser implantar o PGD, ela vai ter que publicar um edital e dizer quais são os números de vagas que tem para o teletrabalho integral, ou parcial, ou até presencial, né? E aí a gente já coloca no 22, pode baixar um pouco, Eliane, quais as disposições que devem constar no edital, né? E também, né, no 23, a gente já elenca quais são os critérios de pontuação que o servidor vai ter direito, né, ao teletrabalho integral. Então, a gente passa aí pelo critério da pontuação, principalmente servidor com horário especial por ser pessoa com deficiência, ou ter cônjuge, filho ou dependente com deficiência, né?
Pontuação também para servidor que esteja com algum companheiro, cônjuge, filho ou dependente em tratamento médico que necessite dos cuidados do servidor. Pontuação também a servidora que é gestante, lactante, servidor com mobilidade reduzida, com até 3 anos de idade. Pontuação para o filho que comprova estar regularmente matriculado em curso de educação formal. Pontuação por tempo de serviço na unidade, né, por cursos de capacitação realizados na área, por ter participado de grupo de trabalho, comissões ou outras atividades institucionais, né, e o servidor também que eventualmente tiver exercido mandato em órgão colegiado ou conselho de unidade. Né, questão do critério de desempate também. Capítulo 7, ele vai tratar da execução do PGD, né, mais voltado à questão de como é que vai ocorrer os planos de trabalho e o acompanhamento desses planos de trabalho. Posteriormente, pode baixar ele mais. Ele é subdividido em seções, a partir do artigo 37, em que vai falar sobre o dever do servidor em teletrabalho estar à disposição para o atendimento ao usuário. Né? Seção 2, depois, já vai tratar das demandas que tratam em caráter de urgência. Né? A seção 3, a convocação para o comparecimento presencial do servidor. Né, o fato dele estar em teletrabalho não é um direito adquirido, então, ainda que ele esteja em teletrabalho integral, a critério da unidade da chefia, né, ele pode ser convocado para estar presencialmente. A seção 4 vai tratar do teletrabalho em regime parcial nas unidades. E a seção 5 vai tratar do desligamento do servidor do PGD, né, caso ele não cumpra as suas demandas, as suas entregas. O capítulo 8 vai possibilitar também o teletrabalho no exterior. Essa disposição ela consta do decreto, né, mas existe, não é de qualquer forma, né, tem uma exigência legal para isso, principalmente em substituição a afastamentos. Né. Então, por exemplo, o servidor que é esposa de outro servidor público que precisa ser deslocado para uma missão no exterior. Né. Então, esse servidor, para a gente não perder a força de trabalho, ele fica alocado em teletrabalho. O capítulo 9, ele vai tratar da saúde e segurança no trabalho, em termos gerais. Né? O capítulo 10, ele vai tratar exatamente do acompanhamento do PGD, né? O acompanhamento dos relatórios, das entregas. Pode baixar, Eliane. O 11 já vai tratar das competências, né? O que compete ao servidor, o que compete à sua chefia, o que compete à PROGEP, o que compete ao dirigente máximo da unidade. O capítulo 12, ele já vai tratar dos pedidos de reconsideração e dos recursos. Né? O capítulo 13, ele vai tratar das disposições gerais. E, por fim, o capítulo 19, ele já vai tratar das disposições finais. Né? Então, assim, o PGD, ele vai possibilitar essa forma alternativa da jornada de trabalho do servidor. Né? Por outro lado, ele vai ter um acompanhamento. Né? Então, ele tem que ter um acompanhamento, seja por meio das chefias, por meio dos relatórios que vão ser apresentados. Dentro da minuta também existe a previsão da criação de uma comissão institucional de avaliação do PGD, né? Supervisionada também pela PROGEP, assim como também se vislumbra a criação de comissões setoriais de avaliação desse PGD. Então, assim, a minuta ela passou por consulta pública, o grupo de trabalho fez essas análises. Outubro do ano passado também, dentro do seminário de gestão de pessoas que a gente realizou na Semana do Servidor Público, a gente discutiu essa pauta sobre o programa de gestão de desempenho, né? E hoje a gente chega com essa discussão bem amadurecida ao CONSAD. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada, Alain. Contamos aí com o seu apoio para os devidos esclarecimentos. Gostaria de passar, então, a palavra para o conselheiro Túlio para fazer a leitura do relatório. Boa tarde a todos. Então, vamos ao relatório. Assunto, né? Proposta de resolução que institui o Programa de Gestão e Desempenho no âmbito da Universidade Federal do Oeste do Pará. Interessado, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Histórico.
Trata-se de processo administrativo instaurado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, objetivando a aprovação de resolução regulamentando a adesão da UFOPA ao Programa de Gestão e Desempenho, PGD, nos termos do Decreto número 11.072, de 17 de maio de 2022, e da Instrução Normativa Conjunta número 24, de 28 de julho de 2023. Os principais documentos constantes do processo: despacho número 52 de 2023 da DGDP, em que o diretor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas detalha o processo de elaboração da proposta, folhas 4 a 5. Portaria número 1452 de 2022 da PROGEP, que institui a Comissão de Implantação do Programa de Gestão e Desempenho, folhas 6 a 7. Contribuições da comunidade acadêmica à proposta de regulamentação obtidas por meio de consulta pública, folhas 9 a 26. Minuta de resolução instituindo o PGD no âmbito da UFOPA, folhas 28 a 46. Por meio do despacho número 11 de 2023 do CONSAD, o processo foi encaminhado à Câmara de Recursos Humanos para análise e emissão de relatório. Considerando que, nos termos do artigo 41, inciso 1º, a linha A, da Resolução Consum número 291, de 9 de dezembro de 2021, compete à CRH emitir relatório sobre normas complementares a serem baixadas pelo CONSAD, dispondo sobre o ingresso, a dispensa, o regime de trabalho, a promoção e os demais aspectos da vida funcional do pessoal técnico, administrativo e docente, inclusive o regime disciplinar, na forma da legislação vigente. É evidente a competência desta Câmara para análise da presente matéria. Desse modo, passa-se a análise do mérito. Análise. De acordo com a ementa da minuta ora em apreciação, esta tem por objetivo instituir o PGD no âmbito da UFOPA. O PGD foi instituído no âmbito da Administração Pública Federal por meio do Decreto número 11.072, de 17 de maio de 2022, e sua implementação pelos órgãos e entidades foi regulamentada pela recente IN Conjunta número 24, de 2023. A minuta está estruturada em 14 capítulos e 77 artigos. Eu vou passar essa parte aqui, porque o Alan já detalhou na exposição dele cada um dos capítulos aí. Então, vou seguir a partir do tópico 3 lá. Como se verifica do despacho número 52 de 2023 da DGDP, a proposta de resolução foi construída por um grupo de trabalho instituído pela portaria número 1452 de 2022 da PROGEP, que contou, inclusive, com a participação de membros do Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação da UFOPA, e foi posteriormente submetida à consulta pública. Cotejando a minuta em análise com as contribuições da consulta pública, verifica-se que o grupo de trabalho acatou parcialmente as sugestões. Em relação ao capítulo 1, este relator não tem considerações a fazer. Quanto ao capítulo 2, que dispõe sobre as modalidades, verifica-se que, em consonância com o que dispõe a IN Conjunta número 24 de 2023, o PGD poderá ser implementado na modalidade presencial e teletrabalho, em regime de execução integral ou parcial, de acordo com os critérios estabelecidos ao longo da resolução. Objetivando conferir maior harmonia aos dispositivos da resolução, este relator recomenda que no parágrafo 2º do artigo 7º, que dispõe sobre a possibilidade de suspensão ou revogação do PGD, seja feita referência ao artigo 49, em que se detalha as situações em que o servidor será desligado do programa. Desse modo, fica mais claro que, em que pese a execução das atividades em regime de teletrabalho não constitui direito adquirido do servidor, sua eventual suspensão ou revogação tem que respeitar critérios objetivamente definidos. Ainda em relação ao artigo 7º, recomenda-se ainda que seja corrigida a redação da parte final do inciso 1º para que se conste, compreendendo a totalidade da jornada de trabalho do servidor. Então, é uma correção ortográfica, basicamente. Salientes que o grupo de trabalho, no parágrafo 3º do artigo 7º, consignou expressamente que não haverá registro de controle de frequência em nenhuma modalidade do PGD, adequando-se ao artigo 8º da nova IN Conjunta número 24 de 2023. Avançando ao capítulo 3, recomenda-se a inclusão de ponto e vírgula ao final dos incisos 3º e 4º do artigo 10. Em relação ao artigo 11, observa-se que o grupo de trabalho se adequou à IN Conjunta número 24 de 2023,
exigindo para a implementação do PGD apenas 2 planos, a saber, o plano de entregas da unidade e o plano individual de trabalho, eliminando-se a referência aos planos estratégicos e gerenciais que constavam da minuta que foi posta em consulta pública. Em relação ao capítulo 4, no artigo 17, em consonância com o parágrafo 2º do artigo 10 da IN Conjunta, número 24 de 2023, fixou-se que o servidor em estágio probatório somente poderá fazer teletrabalho decorrido 1 ano do início do estágio. O artigo 17 estabelece ainda que, após esse primeiro ano, o servidor somente poderá realizar teletrabalho parcial, devendo pelo menos 3 dias na semana trabalhar presencialmente na UFOPA. Considerando que no parágrafo 7º do artigo 19 se estabelece que o servidor em regime de teletrabalho parcial deverá comparecer presencialmente na sua unidade no mínimo 3 turnos na semana, este relator recomenda que o servidor em estágio probatório, após 1 ano, possa realizar o teletrabalho parcial nas mesmas condições dos demais servidores, ou seja, sendo suficiente o comparecimento à repartição em 3 turnos em vez de 3 dias. Salvo o melhor juízo, entendo que esta frequência de comparecimento, associada ao acompanhamento das entregas do servidor, é suficiente para aferir os requisitos legais estabelecidos no artigo 20 da Lei nº 8.112, de 90. Ainda em relação ao capítulo 4, recomenda-se uma revisão da parte final do parágrafo único do artigo 18, pois está confusa, dificultando o correto entendimento. Passando ao capítulo 5, que trata do número de vagas por unidade para o PGD, este relator entende que os critérios objetivos para a adoção do teletrabalho integral estabelecidos no artigo 19 são razoáveis. Contudo, recomenda-se que seja ajustada a redação dos incisos 3º e 4º, de modo a informar o número de vagas de eventuais unidades com exatamente 8 servidores, pois a redação atual dos incisos não contempla essa hipótese. Veja-se que o inciso 3º trata das unidades com 6 ou 7 servidores, enquanto o inciso 4º trata apenas das unidades com mais de 8 servidores. É pertinente registrar que, em que pese os parâmetros estabelecidos no artigo 19, é possível que mais servidores da unidade realizem teletrabalho em regime integral, desde que atendidos os requisitos fixados no artigo 21 da resolução. Em relação ao artigo 20, julgo pertinente tecer algumas considerações, especialmente em relação ao inciso 2º. Considerando o maior nível de responsabilidade de carga de trabalho que geralmente estão associados ao recebimento de uma função de direção, chefia e assessoramento, é razoável que o teletrabalho para esses servidores seja mais limitado que os demais. Porém, entendo que o inciso 2º limita muito e de forma indistinta os servidores que recebem função gratificada. Servidores que recebem uma FG4 e FG2, por exemplo, que correspondem a atribuições, de modo geral, com menos responsabilidade e que, em alguns casos, nem chefiam ninguém, estão submetidos às mesmas restrições que servidores que recebem uma FG1, que geralmente são coordenadores e gerenciam equipes maiores. Ademais, a limitação de 30% para o teletrabalho integral, mesmo para quem recebe FG1, a meu ver, é excessivamente restritiva. Desse modo, este relator recomenda que o percentual de teletrabalho integral previsto no inciso 2º do artigo 20 seja de pelo menos 40% e aplicável somente aos detentores de FG1. Os servidores detentores de FG2 e FG4 seguiriam as regras gerais dos demais servidores. O artigo 21, como já mencionado, estabelece a possibilidade de servidores da unidade realizarem teletrabalho integral em número maior que o estabelecido no artigo 19, desde que atendidos os requisitos fixados. Considerando que o dispositivo que trata dos limites para o teletrabalho integral é o artigo 19, recomenda-se que a expressão acima do número permitido no artigo anterior, no caput do artigo 21, seja substituída pela expressão acima do número permitido no artigo 19. Quanto ao capítulo 6, este relator não tem considerações a fazer. Passando ao capítulo 7, que trata da execução do PGD, recomenda-se que a redação do inciso 5º do atual parágrafo 1º do artigo 32 tenha redação simétrica à do inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 31, utilizando-se a nomenclatura não executado para o caso em que o plano de entregas não for executado.
Considerando ainda que o parágrafo 1º do artigo 32 é o único do artigo, recomenda-se que seja renumerado como parágrafo único. Em relação ao caput do artigo 34, recomenda-se que seja verificada sua redundância com o artigo 14, uma vez que os dois dispositivos têm redações bastante similares. Em relação ao artigo 47, muito louvável a iniciativa do grupo de trabalho de possibilitar às servidoras a permanência por um período maior no teletrabalho integral nos períodos de dismenorreia durante o ciclo menstrual. Recomenda-se apenas a correção ortográfica da parte final do artigo. Quanto ao capítulo 8, que trata do teletrabalho no exterior, capítulo 9, que trata da saúde e segurança no teletrabalho, capítulo 10, que trata do acompanhamento do PGD, este relator não tem considerações a fazer. Em relação ao capítulo 11, que trata das competências, recomenda-se apenas que no artigo 61 inclua-se entre o rol de competências do dirigente máximo da unidade a responsabilidade pelo processo de seleção, com publicação de edital e demais etapas necessárias, sem prejuízo do auxílio dos chefes de subunidades. Quanto ao capítulo 12, faço o registro da importância de seus artigos, uma vez que confere aos servidores a possibilidade de ter eventuais pleitos avaliados por outras instâncias em caso de respostas negativas de sua chefia imediata, por exemplo. Avançando para o capítulo 13, quanto ao artigo 68, recomenda-se que seja consignado que os servidores poderão permanecer em teletrabalho em dias de reuniões, caso a presidência do grupo, comissão, órgão colegiado e afins delibere que a reunião ocorrerá de forma virtual. Quanto ao artigo 69, recomenda-se a substituição da expressão etc. por entre outros. Por fim, registro que, pelo que se extrai dos autos, a minuta de resolução foi construída de forma democrática por um grupo de trabalho especialmente constituído para esse fim, com a participação de representantes do sindicato da categoria e posteriormente submetida à consulta pública, oportunizando a toda a comunidade participação no processo de construção do documento. São estas as considerações deste relator, objetivando aprimorar a proposta submetida à apreciação desta Câmara de Recursos Humanos, sem prejuízo de outros apontamentos dos demais membros da Câmara e, posteriormente, do plenário do CONSAD. Voto do relator. Por todo o exposto, voto pela aprovação da proposta de resolução em análise, desde que atendidas ou afastadas motivadamente as recomendações lançadas ao longo deste relatório. Decisão da Câmara. A Câmara acompanha o voto do relator e encaminha os autos ao interessado para os ajustes indicados no relatório e posterior apreciação do CONSAD. Obrigada, Túlio. Peço dispensa do interstício para que possamos analisar e votar. Professora, só queria fazer Acho que é o mesmo que eu faria, mas pode fazer. Não seria sobre os comentários sobre o processo retornou à Progep, que acatou quase na íntegra as recomendações, né? Mas estão faltando, acho que 4 itens, né? Isso, mas são correção. coisas de correção ortográfica, eu já conversei com o Alan, e um ponto que não tinha sido atendido, que eu recomendei aqui, foi a questão do aumento do percentual de 40% para quem tem a FG1, mas pelo que eu conversei com o Alan, não haveria óbice a isso, pode ser ajustado. Tá? Consultei a professora Fabriciana há pouco também, porque observei que vários aspectos apontados e aprovados na Câmara não tinham sido incorporados à versão final do documento, mas ela já esclareceu que foi apenas uma questão de tempo para finalizar essa revisão, mas estão aprovados pela Câmara e serão incorporados à versão final após a aprovação. Muito obrigada, Túlio, pela leitura atenta e pelo relatório, também qualificado, e parabenizo a comissão que elaborou o documento, agradeço a Progep por ter tomado a frente na discussão e proposição da regulamentação do Programa de Gestão e Desempenho no âmbito da nossa instituição. Abro agora para as considerações dos conselheiros. Um de cada vez, tá? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo. O professor Tiago vai iniciar, então, o debate. Tiago, depois Melinda, isso? E aí depois vocês podem se inscrever aqui para
equipe da SES, a quem eu já agradeço a disponibilidade de nos auxiliar nesta tarde. Professor Tiago. Boa tarde, colegas. Parabenizar, principalmente da forma que foi feita, né, a discussão da minuta. Eu tenho algumas perguntas, Fabriciana, eu vou me direcionar a você. Não tem como professor entrar no PGD? Não, fora os casos daqui. Não, professor. O PGD, né, o Programa de Gestão por Desempenho, ele é exclusivo para servidores técnicos administrativos e não inclui os nossos docentes. Tá. Tem uma previsão de docente poder, que é se ele estiver numa unidade administrativa, né, com cargo de CD. Nós, diretores de unidades acadêmicas, que estamos afastados da sala de aula com uma portaria do CONCEP de 40 horas, e os colegas dos campi que têm por lei também, eles não poderiam? Nesse caso, sim. Tanto que é bem claro, né, que, por exemplo, quem está com cargo, por exemplo, pró-reitor, né, consegue fazer aí, tá no PGD, né. E como o Alan muito bem já falou, né, o PGD não é exclusivo do teletrabalho, é semipresencial e presencial. E eu acho que como esse conselho também já emitiu as portarias aí de 40 horas para alguns diretores, né, eu não sei se todos, mas eu acho que todos, eu acho que cabe sim fazer em algum momento aí o PGD, só precisa verificar de que forma, né, que vai ser esse PGD aí para alguns cargos. Tá, então onde tem professores em unidades administrativas, a gente poderia colocar então em unidades acadêmicas, desde que com portaria, desde que diretores de campi ou se da sede afastados pelo CONCEP 40 horas, é isso? Exato, porque, por exemplo, a gente também tem docentes em direção de unidades, né, administrativas que são 20 horas ou 30 horas. Então, esse docente ele ainda tem aí as aulas para ser ministrado, então tem outras coisas. Então, não cabe PGD para esse servidor, esse docente. O Alan me deu aqui, né, no artigo 4º, poderão trabalhar sob o regime de trabalho do PGD, técnicos administrativos em educação e docentes com funções comissionadas, dirigentes de unidade administrativa. Parágrafo único. No caso de docente com função, o regimento de trabalho do PGD se aplica apenas à carga horária de trabalho dedicada às atividades administrativas de gestão, excluindo as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, de repente, cabe o parcial sim, Melinda. E aí, para atender essa proposição, era colocar aqui unidades administrativas e as nossas que são acadêmicas com essa ressalva aqui. É uma proposição. Talvez fazer 2 parágrafos aqui. Porque eu acho que no caso de docente com função do parágrafo único, o Alan está explicando o inciso 2. Tá? Eu vou continuar, Fabriciano, eu tenho uma outra dúvida, Alan, que está aí para... lá no artigo 17, uma dúvida, tá? Então, se o colega técnico, por exemplo, entrar no... A Progep, ela vai ter esse cálculo, por exemplo, o colega está 2 dias em regime de teletrabalho parcial ou 100%, ele vai perder o auxílio transporte, é isso? Se for 100%? Se for parcial, é proporcional. E aí, bastou ser proporcional ou teletrabalho, se isso, por exemplo, chegasse nas unidades, nos laboratórios, ele já perderia a insalubridade. Né? Hoje a gente teria, por exemplo, RIDH, os colegas lá, se fossem fazer parcial ou total, iam perder a insalubridade. Então, é para os colegas também interessar. No artigo 18, é uma outra dúvida, eu, por enquanto, vou parar aqui, tá, professora? Diz assim, olha, nos incisos, vai dizer na unidade e ou subunidade. Então, se eu tenho uma unidade, eu vou usar a PROPIT, por exemplo. Se eu tenho uma subunidade lá que tem 2
2 técnicos na subunidade e na outra tem 4, só quem tem 4 vai poder sair alguém, né, para integral. Mas se a gente diz PROPIT, com 6, a gente poderia ter 2 servidores. E aí eu quero saber a leitura, né, porque esse e ou, né, pode gerar dúvida. É porque, assim, professor, nem toda unidade tem subunidade, né? Então, por exemplo, veja o caso da ARN. A ARN é uma unidade. Veja o caso da PROPIT, ela é uma unidade subdividida em subunidades, né? Então, o cômputo desse cálculo é com base na subunidade, ou onde não tiver subunidade, é no macro, né? Na unidade. Por exemplo, a IT, a ARN, a UDIN, que não é subdividida em subunidades, né? Se considera no todo. Agora, onde se tem subunidades, vai se considerar o número de servidores por subunidade. Isso está claro ou é a tua leitura, Alain? Tem algum lugar que diga isso? Porque a minha proposição seria, fala só subunidade, e colocaria um outro parágrafo para dizer, em não havendo subunidade, seria a unidade. Pode ser. Aí eu passo, professora Solange, por hora. Obrigada, professor. Tinha uma proposição no artigo 4º. Tem uma proposição, aí se o senhor já quiser trabalhar nela para quando nós pudermos apreciar, já temos um texto referenciado, facilita bastante. Obrigada, professor. O próximo inscrito é Melinda, na minha ordem? Isso mesmo, Melinda. Depois Renata. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou aproveitar a fala do professor Tiago e vou iniciar justamente no 18. O regime de trabalho integral, no mínimo, para 3 servidores, né, por unidade. Se nós formos pensar na realidade dos campi, nós não temos subunidade com mais de 3 servidores, dificilmente. Então, só isso aqui já me limita. Eu acho, assim, ao meu ver, que a gente não deveria limitar, porque praticamente com isso os campos já estão fora. Então, iniciaríamos com 3. Porque aqui com 3 eu não consigo mais, né? Com até 3. Então, a partir de 3, eu colocaria porque senão hoje os campos estariam fora, professora. Não estariam atendidos. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A outra é que as unidades onde já tem a flexibilização de 6 horas, eu confesso que eu não domino o assunto, mas, assim, no que eu vi, eu não cheguei a ver em algum regimento, algum regramento, que ele não pode. Então, se tiver quem tenha a expertise, que possa nos dar uma consideração quanto a isso. E outra coisa que eu acho que foi bastante conversado, por exemplo, já lá no final, no artigo 65, diz que quem não aderir vai ter ponto eletrônico. É como se fosse quem não aderir vai pagar a multa com ponto eletrônico. Tá? Para mim, pareceu muito isso. Se eu não aderir, eu tenho ponto eletrônico. Se eu aderir, eu estou livre de ponto. Então, é só para a gente rever, assim, refletir sobre esses pontos. Obrigada, Melinda. Acho que seria importante já esclarecer esses 2 aspectos indicados, que vocês acham, que aí a gente já vai avançando na discussão sobre a unidade flexibilizada participar, aderir ao programa, e sobre o ponto eletrônico. Tá. Ponto a ponto, né? Sobre a questão de 3 servidores, Melinda, essa limitação é só ao teletrabalho integral, né? Mas não vai impedir dos servidores dos campi, ou então da unidade onde só tenha 3 servidores, de fazer o teletrabalho parcial, né? Desde que haja aquele esquema de revezamento e durante todo o horário de funcionamento do setor, haja pelo menos um servidor para prestar ali o atendimento, né? Ou a prestação do serviço presencial, né? Então, a limitação não é ao PGD, ao teletrabalho, não. É só ao teletrabalho integral. Mas eu não né? consigo colocar nenhum servidor de nenhum campus. Como assim? Totalmente integral com PGD. Não, integral, se na subunidade não tiver mais de 4 servidores, né? Se não tiver mais de 3 servidores, não vai poder ter o teletrabalho integral, né? De fato,
a gente pensou exatamente no esvaziamento do setor, né, do esvaziamento da unidade, para que não haja esse esvaziamento. Então, por isso que a gente impôs, de certa forma, essa limitação. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, sobre limitação ao PGD com 30 horas. Né? Como eu tinha falado, o PGD ele é uma modalidade de trabalho, onde você substitui horas por entregas. Flexibilização, 30 horas, é uma outra modalidade de trabalho, é modalidade de horas. Né? Então, o artigo do PGD, ele diz que o PGD não pode implicar na redução da capacidade plena de atendimento. O decreto que trata das 30 horas, o 1050, ele fala que a flexibilização da jornada de trabalho, quando exigir o atendimento ao público de forma ininterrupta ou de forma noturna, né, se faz então a flexibilização. Então, são institutos divergentes, 30 horas e PGD. Por quê? Porque enquanto na flexibilização da jornada de trabalho de 30 horas, você exige ali a presença do servidor para que ele atenda ao público de forma ininterrupta, o PGD é diferente. Né? Não importa a presencialidade, a hora, o que importa é a entrega das demandas. Né? E isso, inclusive, é uma discussão que tem no Fórum Nacional de Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas, e praticamente todas as universidades deixam de forma expressa em suas resoluções, né, que não pode haver o PGD, outras colocam só o teletrabalho, dentro das unidades flexibilizadas. Né? Então, tem diversas universidades que regulamentam também dessa forma. Né? Se a gente for analisar decreto, instrução normativa que regulamenta o PGD, embora não traga essa limitação, né, as instituições, dentro de sua autonomia, elas têm a possibilidade de se autorregulamentar, né, criar suas próprias regras e estabelecer os limites do PGD dentro do âmbito de sua atuação. Por fim, quanto à questão do ponto eletrônico, está de forma clara porque ela segue a instrução normativa que regulamenta o PGD. Né? Quem aderir ao PGD, de fato, independentemente da modalidade, seja presencial, parcial ou integral, fica dispensado do ponto eletrônico. Por quê? Porque você substitui o regime de horas para o regime de entregas. Né? Então, o PGD, ele muito se assemelha ao que hoje é o PIT do docente. Né? Então, o docente já trabalha, muita gente fala isso dentro do FORGEP também, que o docente ele já trabalha sobre esse regime de entregas com o seu PIT. Ele tem que lá cadastrar as suas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, e ao final do período tem o relatório, né, o RIT. Então, essa modalidade de trabalho, de entrega, de desempenho, o docente já trabalha sobre ela há muito tempo. Né? E hoje chega a questão dos técnicos administrativos. Então, por isso que se fala, docente entra no PGD, né? A discussão que se tem também dentro do Fórum Nacional de Gestão de Pessoas é que não, porque o docente também ele já trabalha sobre o regime de entregas, só que de uma forma diferente. Né, que é dentro do PIT, e aí tem o seu acompanhamento, né, é diferente do PGD, porque já é uma coisa mais administrativa. Por isso que o docente que vai entrar no PGD é só aquele que exerce uma atividade administrativa. Então, hoje, por exemplo, de fato, se você não tiver o PGD, você vai trabalhar sobre o regime de horas, né, que aí você vai ter o seu controle eletrônico de frequência. Obrigada. Alan, Renata. Boa tarde, boa tarde. Eu tenho algumas considerações e algumas dúvidas também. Bom, primeiro, agradecer, né, a equipe da Progep e do CETIC por finalmente, né, apresentar aqui a minuta. Graças a Deus, é uma minuta muito esperada, vocês sabem que assim, lá na Proplan, de Plan particularmente, a gente estava aguardando muito tempo essa minuta sair. Ressaltar também que o PGD, Programa de Gestão, né, e Desempenho, ele realmente vai medir a produtividade, ou seja, às vezes a gente tem aquele preconceito de que vai estar em casa, né, não vai estar trabalhando, mas na verdade muito pelo contrário, né, a gente vai estar muito mais comprometido com as entregas da universidade. Eu falo isso por experiência própria, porque a gente na Adplan já vem trabalhando dessa forma, por produtividade, por entregas, e tem dado muito certo, tá? Então, assim, para mim, essa questão do PGD é mais uma formalização do trabalho que a gente já vem desenvolvendo lá. Então, por isso, agradeço mesmo por agora a gente estar com isso institucionalizado.
Agora, minhas dúvidas, né? Eu vi lá no artigo 21, né, que em caráter excepcional, desde justificados pelos motivos demonstrados lá, cargos de confiança, eu gostaria de saber se cargos de confiança poderiam ser contemplados sem aquela limitação e poderiam ser trabalhar de forma em teletrabalho integral, essa é uma dúvida. E se no artigo 22, as limitações lá de duração desse plano, se caberia para as pessoas contempladas no artigo 21 ou só para o 19, porque ele faz menção ao artigo 19, né, que seria a limitação. Seria essa as minhas dúvidas. É que no artigo 22 ele limita o período, né, que a gente pode trabalhar até 12 meses, né, e aí depois tem que prorrogar. Só que ele fala, ressaltando o artigo 19, mas quem vai estar excepcionalmente no 21, se também vai precisar fazer essa prorrogação em relação ao artigo 19. Entendi. Sobre o primeiro questionamento, Renata, o parágrafo 2º, que trata lá da questão da limitação de quem tem FG e CD, ele vai ter um parágrafo que ele diz exatamente no caso em que se aumenta a possibilidade de servidores em teletrabalho, né? Na hipótese da unidade ter autorização da PROGE para ter maior número de servidores em teletrabalho integral, conforme o artigo 21 desta resolução, os servidores com função comissionada poderão ter jornada de trabalho em teletrabalho integral em período maior do que o disposto nos incisos 1 e 2 do caput. Né? Então, se tiver ali aquela unidade de autorização para aumentar o número de servidores em teletrabalho integral, os servidores que têm funções comissionadas, né, FG e CD, eles também não vão ter aquela limitação de só poder 30% ou 40%. Né? Isso aí está bem definido. Quanto à questão da seleção, né, se tiver autorização da PROGEP, não vai poder ter, não vai ser preciso a seleção. Né, não precisa. A seleção é só quando tem a limitação, 1, 2 ou 3. Obrigada. Professora Lademe. Boa tarde. Eu tenho algumas colocações, mas eu vou começar aqui pelo artigo 16, que toca no inciso 2, né, que inviabiliza a subunidade que esteja flexibilizada de o servidor optar ou concorrer ao edital, né? Na verdade, é uma concorrência ao edital do teletrabalho. Saber o seguinte, porque o Alan, a justificativa que o Alan deu há pouco é que outras instituições fazem assim, mas nós podemos fazer o nosso PGD de acordo com o que a instituição achar mais adequado. E aí, quando a gente pensa nos técnicos flexibilizados, por exemplo, como imaginar o trabalho nas nossas unidades acadêmicas, por exemplo, gestão acadêmica, gestão administrativa, estão flexibilizados. Mas um ou outro servidor tem interesse no teletrabalho. Só que, para ele participar, toda a subunidade tem que abrir mão da flexibilização. E isso, o que vai acontecer na prática? Na prática, quase ninguém vai poder participar do teletrabalho, porque a maioria sempre vai querer continuar flexibilizada. E aí vai ter um servidor que quer e não vai poder, porque a subunidade vai ficar, vai o impossibilitar. Então, a minha sugestão, pensando na realidade do ICED, que tem, por exemplo, 6 servidores na gestão acadêmica, que daria para eles manterem a atividade flexibilizada ininterrupta e o ICED abrir uma vaga para o setor para o teletrabalho, anualmente. Então, por exemplo, a gente abriria uma vaga para a gestão acadêmica e uma vaga para a gestão administrativa. Os outros servidores continuariam flexibilizados e fazendo trabalho ininterrupto. Aí, porque o edital é anual. Né? Então, possibilita aquele servidor que queira concorrer ao edital, os servidores que queiram concorrer a essa vaga anualmente. No ano seguinte tem que fazer novamente, poderia dar oportunidade para outro servidor ingressar no teletrabalho e aquele retornar às atividades. Só quero deixar claro que eu coloco isso como uma proposta, porque do jeito que está aqui no artigo 16, inviabiliza o teletrabalho nas subunidades. Né? Ninguém vai entrar no acordo, vamos todos sair da flexibilização
para 2 aderirem ao teletrabalho, até porque nem o setor inteiro não vai poder entrar no teletrabalho, né? Vai ser por edital, algumas vagas. Então, assim, eu acho que a resolução do jeito que está vai inviabilizar. Então, essa é uma proposta. A proposta é que se permita, desde que a unidade acadêmica decida isso internamente e que disponibilize pelo menos uma vaga de teletrabalho para o setor, dentro do acrodado, né, que seria um setor que tem mais de 3 pessoas. Vou ver aqui outra situação. É uma situação que... deixa eu ver se é o artigo 8º, o Alan diz que fala: as atividades dos servidores que aderirem ao Programa de Gestão e Desempenho serão registradas em sistema informatizado de acompanhamento, controle e monitoramento da eficácia do trabalho efetivamente desenvolvido pelos servidores da UFOPA. A pergunta é se já tem alguém trabalhando nesse sistema. Já, Rafael? Está avançado? Está pronto. Então já está pronto. Ótimo. Aí a outra pergunta aqui é no artigo 9º. O parágrafo 2º diz o seguinte: a implementação do PGD nas unidades da UFOPA não será obrigatória, cabendo a decisão de aderir ao PGD ao dirigente máximo da unidade e da chefia da subunidade, mediante juízo de conveniência e oportunidade. Aí, depois, o seguinte diz: nenhuma subunidade poderá aderir ao PGD enquanto o dirigente máximo da unidade não autorizar a adesão da unidade macro por meio de portaria. Na verdade, não é esse aqui que eu quero. Só um momentinho. É o outro, gente. Diz aqui que o plano... Qual é o artigo, professora? Não, só um momentinho, professora, aqui. No artigo 10º, que fala da portaria, né? Que a unidade que aderir vai ter que publicar uma portaria, né? E aí, na portaria, entre os itens constantes da portaria, diz que tem que ter o quantitativo de vaga por modalidade. Aí minha pergunta, que a portaria é um documento fixo, dizendo que a unidade aderiu ao PGD. Eu pergunto se aqui é o momento de constar as vagas ou se seria no edital, né? Porque eu acho que a portaria é algo que está ali fixo, dizendo que a unidade aderiu ao PGD. E aí, não sei se já nesse momento a unidade consegue, até porque a portaria é fixa e o edital ele é anual. Então, acho que é o edital que diz a quantidade de vagas, não sei. É uma pergunta para o Alan. Por enquanto, é só isso. Se tiver mais alguma coisa, eu coloco na outra oportunidade. Obrigada. Obrigada, professora. Acho que o Alan já pode responder. Eu pedi para inscrever o CETIC. Eles vão falar brevemente aqui sobre o Polar e ajuda vocês a esclarecerem as dúvidas em relação ao sistema e aos respectivos documentos e informações a serem inseridas. Tá. Sobre essa contribuição, professora, do artigo 10, eu acho que a gente pode sim tirar esse quantitativo de vagas, né, da portaria, deixa só a adesão e as demais disposições, e aí as vagas constam do edital. Até porque, de fato, existe esse dinamismo, né, na troca de servidores entre setores, eu não vejo problema. Eu já anotei aqui para a gente poder fazer essa revisão. Voltando ao assunto de PGD e 30 horas, né, assim, não é necessariamente porque as outras universidades fazem que a gente está fazendo, né? É com base em discussões mesmo dos assuntos relativos à gestão de pessoas quanto à modalidade de trabalho no serviço público, né? Então, horas é um tipo de modalidade e PGD entrega aí outro tipo de modalidade, né? Então, assim, isso, de certa forma, a gente pode tentar imaginar a situação da chefia.
como é que ela vai trabalhar o PGD só para um servidor, né? Porque o PGD, se você for ver mais de forma detalhada aí na construção dos planos, você tem que alinhar todo o planejamento estratégico da sua unidade, ao PDI, ao seu plano de gestão, né? Então, como você vai exigir só a cultura do planejamento de um servidor e os demais trabalhando só sobre hora, que a senhora não vai poder demandar de forma planejada, mediante esse sistema, né? Então, são tipos de trabalho totalmente diferentes que não tem como se comunicar, né? Então, de fato, a questão do PGD e 30 horas, elas se contrapõem, né? É difícil você ver uma convergência dela pela forma de desenvolvimento dessa forma de trabalho, né? E também para a gente corroborar quando lá atrás se defendeu as 30 horas, né? Porque você dizia que tinha que ter capacidade plena de funcionamento, de atendimento ao público, e agora já não mais, porque precisa de um. Então, assim, a gente tem que ter uma coerência até mesmo no discurso e na nossa decisão, né? Então, assim, se a flexibilização é para possibilitar um maior atendimento ao público, uma capacidade plena de atendimento ao público de forma ininterrupta, ou então até pela noite, né, a gente tem que manter esse discurso. E o PGD, ele já é diferente, né? O PGD, ele já nasce, ele já é mais direcionado para onde você não tem tanta interação ao público. Inclusive, nas instruções normativas anteriores, que foram revogadas pela atual, havia essas disposições de forma mais clara, ou já orientando onde é que caberia a PGD, onde tivesse menos interação com o público, onde tivesse mais necessidade de concentração para você executar uma demanda, né? Então você via o quê? Que inicialmente o PGD ele foi direcionado mais para quem trabalha na parte de finanças e contabilidade, então num relatório de auditoria, numa parte de elaboração de desenvolvimento de software, né, na parte de sistemas. Então antes o PGD ele era concebido mais para isso, né? Hoje não, com a nova instrução normativa ele já possibilitou mais a ampliação dessa área de atuação, mas ainda manteve esse dispositivo de que o PGD ele não pode impactar na capacidade plena de atendimento, né? E as 30 horas, o atendimento ininterrupto, ele exige uma capacidade plena de atendimento, né? Então são coisas divergentes. E presencial, exatamente. Obrigada, Vitor. Perdão, obrigada. Voltou a Solange de ontem de manhã, é que ele levantou a mão aqui. Obrigada, Alain, professora Dávia. Boa tarde. A gente nos campi também tem essa preocupação, né, com relação à isonomia dos nossos servidores dos campi com os servidores da sede, qualquer setor. Então, essas questões que a Melinda colocou, né, são questões importantes, né? Nós não temos número de servidores suficientemente assim, passível de uma atividade desse tipo. A gente tem que lutar por mais servidores técnicos. Aí vai ter concurso. Eu nem fui consultada se a gente precisa ou não. Não sei se é assim o processo. A gente vai ser consultado ainda, Progep? Para servidor técnico. Tá, para técnico vai ter sim, professora. A gente ainda vai ter a consulta. A gente está quem sabe isso seja importante no sentido de ajudar nos processos com os servidores, né, como essa, né, servidores técnicos da nossa universidade, já que terão apoio servidores técnicos dos campi. Então, vejam bem, nós temos categorias aqui, a Melinda um pouco incomodada com algumas questões que não poderão ser aplicadas a ela, né, da mesma categoria. Assim como nós, docentes, nos incomodamos com algumas coisas que não podem, né, ser aplicadas nos campos, são aplicadas aqui. Então, são coisas a se pensar. O que acontece? Bem preocupante essa questão da flexibilização. Nos campi, vai dar problema, no sentido de que não vai, provavelmente, ser aberto a questão da flexibilização, porque é a maioria, né? E aí o servidor, então, que se desejasse fazer teletrabalho. Mas assim, né? Não conversei ainda com nenhum dos servidores com relação a isso, assim, nem deu tempo. Não sei como anda, não sei se vocês conversaram com os colegas dos campi, não sei se tem aqui representantes das categorias. Quem é representante de categoria servidor técnico do CONSAD? Vocês conversaram com os servidores dos campi sobre isso?
conversamos justamente de uma forma geral, professor, enquanto categoria. Então, essas foram algumas observações que nós percebemos, porque, como você fala, algumas coisas nos limitam. Então, para a gente é preocupante. Eu não posso nem chegar a ter. Entendi. Tá bom. Mas aí a gente também, né, Melina, tem que pensar que futuramente pode chegar, né? Então, a gente tem que ficar no meio termo. Né? Essa é a nossa esperança. Né? E aí, assim, o que acontece? Achei excelente, acho ótimo. O teletrabalho, né? A gente pensa, nossa, ficar em casa. Eu não ia gostar de fazer teletrabalho, porque fiquei em casa uma semana em férias, aumentou R$300 minha energia elétrica. Não gostei, já voltei para a UFOPA correndo antes de terminar as férias. Então, assim, isso daí isso aí, não, eu acho que não ia funcionar isso para mim. Mas, claro, tem setores que precisam de concentração. Continua aí, já aproveita esse negócio da concentração, bem importante que foi colocado pelo Alan, que nós também, docentes, precisamos de um espaço fechadinho, às vezes, para nos concentrar, para escrever o nosso artigo. Lembra que uma vez eu coloquei a questão das salas de professores, que os professores não ficavam nas salas? Também temos docentes que programam, que fazem os trabalhos de pesquisa e extensão. E aí isso é bem importante, né, levantar essas questões, como isso é importante para todos que trabalham na universidade. Então, já é um ponto. A outra questão, eu acho que é um avanço para a universidade. Né? Todo mundo trabalhando feliz, vai ter muitos, né, resultados felizes. Né? Vou achar ótimo, assim, resultados positivos da ProPlan, liberando dinheiro para a gente, feliz. Todo mundo muito feliz, não cobrando 70% de execução. Assim, sou super a favor. E mais só uma dúvida, bem rápida agora. Com relação aos equipamentos, assim, é responsabilidade do servidor. Então, assim, ele a partir do momento que ele faz a adesão, né? Ele então se responsabiliza pelo seu computador, sua energia elétrica, sua cadeira. Mas os computadores, alguns equipamentos podem ser emprestados. A universidade faz uma cautela, nas né? Nas primeiras normativas, a professora não podia, né? O servidor que tinha que arcar com todo o custo. Aí, com a última, não. O servidor pode levar da instituição, desde que não gere aumento de despesa. Né? Então, por exemplo, a unidade só tem 5 computadores. Aí o servidor quer sair de teletrabalho e quer levar um computador, mas precisa comprar um para atender. Então, não pode. Agora, se já vai ter um computador lá que vai ficar ocioso, e aí a chefia vê que não tem problema, né? Ele assina o termo de compromisso, cautela e pode usar o aparelho. Entendi. Tá, ok. Dúvidas esclarecidas. Obrigada. Obrigada, professora. Professor Lincoln. A Dávia foi bem no ponto que eu ia citar, que eu ia comentar aqui, que é a questão dos equipamentos. Né, nós estamos nessa modernidade, eu uso a modernidade aqui para tentar me inteirar dos assuntos. Então, eu fui no chat GPT aqui para perguntar essas coisas aqui no contexto brasileiro, questão do teletrabalho, da questão da gestão por desempenho, nessa situação, e especificamente nesse ponto que a professora Dávia citou, a responsabilidade da empresa. Porque eu recordo de experiência profissional, a origem disso. Tem dois fatores assim que me chamaram muita atenção. O papel da chefia, numa situação como essa, vai ser a minha segunda pergunta, e a questão do equipamento. Porque, olhando aqui, o que o chat GPT me trouxe? Coisas do TST, Jus Brasil e lá do Migalhas. Né? Existe um entendimento, por exemplo, que quando a empresa, ela parte, isso vale também para o setor público, porque também tem do ENAP aqui. Quando a empresa ela vai para essa situação, como o Rafael falou ali, olha, o cara vai trabalhar em casa, a mesa, a cadeira, o computador, a internet, tá? E isso não faz parte do salário, a empresa tem que arcar. Tá? Isso também vale para o serviço público. Não? Não? Isso não vai ser uma coisa... Isso está... E nem no serviço privado mais, professor. Com a reforma de 2015, é apenas uma ajuda de custo. Né? Então, não, por fora. É um acordo patrão-empregado, né, na iniciativa privada. Aqui até fala sobre... aqui no serviço público, contrato de trabalho, que eles estão recomendando no contrato. Mas no serviço público não. Né? Não tem essa ajuda de custo para o servidor em teletrabalho. Né? Então, ele vai arcar, de fato, com todos os custos.
Existe até uma mobilização, né, a nível nacional das entidades sindicais de haver uma ajuda de custo, né, mas até agora nada. Então não paga nada. É que, pela legislação que eu percebi aqui, a visão sempre do legislador, do juiz ali que está julgando, é da visão da empresa, dizendo assim, a empresa que está querendo isso, a empresa que está propondo isso, a empresa que é responsável por manter essa situação, né? E a outra coisa, Alain, a questão da chefia, assim que eu fiquei curioso, é uma dúvida aqui, né? Essa decisão, em vários pontos aqui, se fala, olha, a chefia que vai julgar, a chefia, no caso ali, a chefia de uma unidade acadêmica, isso cabe para a unidade acadêmica, não é? Você está conversando com a Inglia, quando se fala ali em técnicos administrativos, educacionais, não é? Isso está se referindo ao pessoal da nossa CAC, será? A CAD, CAC, ou não? Nós ficamos nessa dúvida aqui. Por exemplo, eu como diretor acadêmico de uma unidade acadêmica, eu vou ter poder de decisão sobre isso daí, ou isso vai ser uma coisa que a Progep vai fazer e pronto? Mas poder de decisão sobre o quê? Poder de decisão, dizer assim, olha, no IEG eu quero, no IEG eu não quero. Ou aderir ao DGP.